Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Francisca Gabriela, mestranda em antropologia, e fiz esse trabalho junto com a minha irmã, Priscila Brito, doutoranda em psicologia. O tema do nosso trabalho é Entre Tetos de Vidro e Labirintos de Cristal, Desafios e Oportunidades na Carreira das Mulheres Mães no Ambiente de Trabalho. Para contextualizar o nosso tema, a gente quis falar e pesquisar sobre esse tema por conta das nossas experiências, né, no ambiente de trabalho. Eu, como mãe de uma criança de 1 ano e 10 meses, né, que entrei em um concurso quando o bebê tinha acabado de nascer, ou seja, eu já entrei de licença maternidade. A Priscila, mãe de 4 crianças, sendo 2 deles gêmeos com autismo. Então, assim, os desafios que apareceram no ambiente de trabalho nos inspirou a pesquisar sobre esse tema. E a gente sabe que desde que nós, mulheres, nos inserimos no mercado de trabalho, a gente tem enfrentado desafios que não nos difere dos homens, né, na execução do nosso trabalho, no ambiente de trabalho, mas que nos difere no salário, na forma como somos tratadas, a forma como a gente é vista dentro do ambiente de trabalho, né? E isso fica ainda mais potencializado após a licença maternidade, né? O retorno ao trabalho após a licença maternidade, ele é desafiador. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar de que maneira o retorno ao trabalho após a licença maternidade influencia a progressão ou demissão na carreira das mulheres. Os objetivos específicos identificar como ocorre a promoção e o acesso a cargos de liderança, compreender a influência dos estereótipos de gênero nessa decisão e analisar as relações entre progressão e licença maternidade. A metodologia que a gente utilizou foi, primeiro, a revisão de literatura que falasse sobre maternidade e carreira, principalmente os estudos sobre labirinto de cristal e teto de vidro, né? Aqui eu vou abrir um parêntese para falar um pouco, né? O labirinto de cristal e o teto de vidro são termos criados para explicar que existe uma barreira invisível que é imposta às mulheres, né? Então, nós mulheres, por exemplo, o teto de vidro, a gente tem uma barreira invisível que não nos permite chegar a determinados locais. São barreiras que são impostas, que a gente não consegue ver, mas que estão lá. E da mesma forma o labirinto de cristal, né? O nosso caminho ele é tortuoso até chegar nos cargos de liderança, né? Então existem essas barreiras invisíveis que nos impedem de chegar em determinados locais de forma igual com os homens, né? Então os homens têm um caminho mais livre para fazer essa caminhada profissional. O passo 2 da nossa metodologia, nós utilizamos os dados de uma pesquisa que foi realizada pelo portal Empregos para falar sobre essa questão, né, de maternidade, licença maternidade e perfil profissional. E depois nós analisamos esses dados junto com os textos que nós lemos para poder fazer essa identificação de padrões. Os resultados preliminares indicaram que ainda se fazem presentes na vida de muitas mulheres os impasses no retorno ao trabalho após a licença maternidade, com a discriminação, além de falta de apoio e uma pressão para equilibrar responsabilidades familiares com as demandas profissionais. Ao analisar os dados, nós notamos os padrões que indicam a presença de obstáculos sistemáticos e culturais que dificultam o avanço profissional das mulheres após serem mães. Essas barreiras incluem a ausência de políticas de suporte à maternidade, preconceitos de gênero
e expectativas pouco realistas em relação ao desempenho feminino no ambiente profissional. E aqui a gente tem o resultado, né, da pesquisa em forma de gráfico. A gente pegou as informações que o portal de empregos nos deu e transformou em gráficos. Então, 57% das mulheres entrevistadas falaram que após o retorno à licença maternidade, elas foram demitidas ou conhece alguém demitida, né, após essa licença. 64% das mulheres diz que precisa faltar para cuidar dos filhos, né? Precisa faltar o emprego para cuidar dos filhos. 40% delas dizem que sofreram discriminação por ser mãe. 67% estão desempregadas após o retorno da licença maternidade. Dessas mulheres, 58% têm a escolaridade de ensino médio, nível médio, e das entrevistadas, 39% têm a faixa etária de 35 a 44 anos. Então, o que a gente pode ver, né, com isso? Os desafios enfrentados por essas mulheres que, ao retornarem ao trabalho após a licença maternidade, e também a questão da carreira, né, como isso tem impactado. Então, essa pesquisa ela apresenta um compilado de teorias e reflexões valiosas para que, quem sabe, fomentar a igualdade entre homens e mulheres e estabelecer um ambiente de trabalho mais inclusivo e igualitário. Então, obrigada. E qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente por e-mail, o e-mail que está disponibilizado na pesquisa.